O nosso momento odontológico de hoje continua aqui no consultório do Dr. Adilson Monteiro, tratando do assunto odontologia, fonoaudiologia. E com a fonoaudióloga francana Paulene Botelho. Adilson. Novamente é um prazer receber a Paulene aqui no nosso consultório e vamos continuar falando da correlação da interdisciplina odontologia com fonoaudiologia, a importância da sua área, que foi uma das primeiras faculdades aqui da área de saúde em Franca, né? Então na Unifran tem a faculdade de fonoaudiologia já há bastante tempo e que é de extrema necessidade, de extrema importância essa correlação. Então muito obrigado, Paulene, mais uma vez. Obrigado a vocês. Então vamos lá, vamos continuar em relação, nós falamos no último programa da chupeta, terminamos jogando a chupeta no lixo, né? Isso, exatamente. Agora vamos falar da mamadeira. Então, Paulene, a mamadeira, ela consegue fazer a função de amamentação natural do seio materno? E qual é a mais indicada? Na verdade, é importante ressaltar que nada substitui o aleitamento materno, né? Tanto por questões nutricionais, como pela questão anatômica mesmo, a diferença que nós vamos ver agora, da diferença quando a criança mama no seio e mama na mamadeira. Então, assim como no caso da chupeta, nós temos algumas indicações para fazer, algumas dicas, quando for necessário substituir o peito pela mamadeira ou no caso das mães que não podem amamentar. Então, aqui nessa figura, a gente pode observar também, como na chupeta, a diferença da postura labial quando a criança amamenta no seio e na mamadeira. O bico, né, do seio materno, ele se adapta completamente ao palato da criança, ao céu da boca, permite também com que a criança mantenha os lábios ocluídos e estimula a respiração nasal, porque ela consegue sugar e manter a boquinha fechada. Então, ela vai estar respirando pelo nariz, que é a forma mais adequada. Já no caso da mamadeira, quando o bico da mamadeira não é ortodôntico, acontece da mesma maneira que na chupeta. O bico acaba achatando a língua para baixo, com uma tendência de mantê-la no soalho da boca, e a criança sobra espacinho aqui, né, do lado, onde entra ar. Então, a criança tem mais possibilidade de engasgar, de engolir ar, de ter cólicas. Então, novamente, o tipo de bico mais indicado seria o ortodôntico, como nós vamos ver aqui. Então, é uma diferença, assim, gritante, né? O bico ortodôntico, ele tem um formato bem anatômico. E no caso da mamadeira, o que eu acho interessante é que o furo, ele não é em cima, como no bico comum, né? Ele é aqui. Então, isso faz com que a criança ela tem que sugar para extrair o líquido da mamadeira. Se ela não suga, ele não sai. E o que acontece? Quando ela suga, ela fortalece toda a musculatura orofacial, que vai ser importante para ela posteriormente, para falar, para mastigar, né? E, além disso, tem uma válvulazinha de escape de ar, que permite também com que a criança mame sem precisar parar para soltar, né, aquele ar, não engole ar, não tem esse problema do engasgo que a gente acabou de falar. Uma coisa super importante que eu queria falar aqui, uma dica, é que as mães não aumentem o furo da mamadeira, o furo do bico. Porque os furos, são feitas pesquisas antes, e eles já vêm do tamanho adequado para cada tipo de líquido. Se a gente observar, quase todas as marcas trazem a indicação se o furo é para líquidos ralos, líquidos pastosos, líquidos consistentes, pouco consistentes, mas a gente não tem o hábito de olhar, né? Então, é interessante que às vezes compra-se um bico para líquidos ralos e quer colocar uma vitamina. Então, a criança não vai mesmo. Aí a mãe aumenta o furo, né? Sentindo que a criança está com necessidade de sugar. Mas é que o bico, o furo, aquele tipo de bico não está adequado para o alimento que ela está colocando na mamadeira. Então, nunca, né? Nunca aumentar o furo. E sim comprar bicos com furos adequados para cada tipo de líquido, tá? Uma outra coisa aqui que eu acho que deve ser colocada é a postura para amamentar. Tanto a amamentação natural quanto na mamadeira, a postura da criança deve ser a mais vertical possível.
pela questão das otites, né? Porque a gente sabe que a criança que mama deitada, ela tem maior probabilidade de ter infecções de ouvido, e também por essa questão da comodidade, né? A gente não come, não se alimenta deitado. Então, todo o trato digestivo, ele precisa de espaço para sugar corretamente, a língua tem que estar bem posicionada, e a deglutição, para que isso não se transforme numa deglutição atípica, que a gente vai ver mais para frente também. A transição da mamadeira para o copo, da mesma forma que na chupeta, deve ser gradativa e a criança precisa compreender esse processo e participar. A criança de 2 anos, ela já tem condições de escolher o próprio copinho, a mãe pode levá-la para escolher a figura que ela gosta, os desenhos que ela gosta, e ela precisa entender o motivo daquilo. Ela já está grande, ela já tem dente, mostrar no espelho que os dentinhos estão ficando tortos, que a língua vai ficar entre os dentes na hora de falar, se ela continuar mamando como um bebê, que ela não precisa mais sugar, né? Então, aqui tem algumas fotos de copinhos. Existem alguns copos que a gente chama de copo de transição. Eles têm um bico de silicone, semelhante ao de mamadeira. E aí, vai passando para a canequinha, até ela conseguir ter essa coordenação motora de tomar sozinha no copo. É importante trabalhar a conscientização, porque a criança adora mamar. É um objeto dela, é um hábito que ela adquiriu, mamar na mamadeira. Então, muito carinho, muito cuidado, muita atenção nessa fase de retirada dos hábitos orais. E importantíssimo, assim, acompanhamento com o dentista, né? O dentista vai ajudar essa criança a se conscientizar, quais os motivos que ela precisa deixar essa chupeta, essa mamadeira. Então, eu falo sempre assim que redobrar a atenção, o cuidado e a presença, principalmente dos pais, durante a retirada desses hábitos, para que a criança não sinta tanta falta, né? Então, agora, depois que sai dessa fase da sucção, a fase de mastigação, qual que você orienta em relação à mastigação com relação à fala? Bom, a mastigação tem tudo a ver com a fala, né? Depois da sucção, a criança, interessante dizer também assim que a sucção é um ato reflexo e a mastigação é um ato aprendido. Ninguém nasce sabendo mastigar. Então, é importante que a família sente-se junto com a criança no momento das refeições, mastigue e ensine a criança a mastigar. Então, olha, mastigar de boca fechada, dos 2 lados, lateralizar o alimento é importante para que a criança não adquira o hábito de mastigar de um lado só, que isso pode trazer problemas também de oclusão, né? E outra coisa é que depois dos 6 meses, não é mais tão importante amassar muito, passar na peneira, bater no liquidificador o alimento, deixar o alimento tão pastoso. A mãe já pode só amassar com o garfo, oferecer alimentos como banana, bolacha, biscoito, até para estimular a erupção, né, dos dentes de leite. Então, e colocar pouco alimento na colher para que ela tenha condição de lateralizar esse alimento. São dicas assim importantes de mastigação que vão preparar a criança para ter uma fala efetiva, né, sem muitas alterações. Excelente. E caso essas orientações não sejam bem conduzidas, quais as possíveis consequências desses hábitos orais após os 2 anos de idade? São várias as consequências. Eu vou falar aqui das principais, e acho que as pessoas vão se identificar assim, com algumas dessas, porque são figuras assim, que retratam bem as alterações nas arcadas dentárias, né, quando as crianças têm esses hábitos. A primeira seria a mordida aberta, né, que, como eu disse, aquele hábito, né, aquele objeto externo vai moldar a arcada da criança, porque está em pleno desenvolvimento, os ossos da face, a musculatura. Depois da mordida aberta, como existe um espaço anterior à língua, que é um músculo, e é um músculo assim, relativamente espaçoso, ele se adapta muito bem em qualquer espaço, como tem esse espaço, a tendência dessa língua é se projetar. Então, ela vai se interpor tanto no momento da fala, né, porque alguns fonemas que são linguodentais, como o T, D, o S, né, o S, então a língua vai para fora.
Uma outra alteração que eu tinha falado é a língua no soalho da boca, que o bico, quando fica muito tempo sobre a língua, ele acaba achatando essa língua, promovendo assim, uma hipotonia, uma flacidez. Então, a postura da língua vai ser bem baixa, né? Alterações nos sons da fala, né? Em alguns fonemas, como eu disse. O overjet, que é essa projeção da arcada superior em relação à inferior. A cárie de mamadeira, eu acho que é importante a gente dar uma paradinha e comentar. Cárie rampante ou cárie de mamadeira, ela acontece especificamente naquelas crianças que são amamentadas antes de dormir ou durante a noite, né, na madrugada. Então, a criança mama, não faz a higienização antes de dormir, e o que acontece? Quando a gente dorme, diminui muito a salivação. E a saliva é exatamente ela que vai ser responsável pela limpeza do trato bucal, né? Então, com menos saliva e resíduo de alimento, num ambiente quente, úmido e cheio de comida, é propício para a bactéria. Então, essa cárie acomete muitas crianças e eu acho importante assim, a conscientização dos pais para que não ofereçam mamadeira durante a madrugada. Ofereçam a última antes de dormir, façam a higienização. Mesmo no caso dos bebês, é importante, antes de nascerem os dentes, colocar uma gaze no dedo, né? Molhar numa água filtrada e fazer a limpeza da gengiva, porque o leite fica também, né? Esse resíduo de leite fica na gengiva. E aqui nós temos o palato ogival, que é o estreitamento do céu da boca, né? Que vai provocar, gente, um assunto que eu acho que seria um capítulo à parte, que é a respiração bucal. Muito importante a gente comentar sobre isso, porque ela não traz somente alterações na arcada dentária, mas também pode chegar a problemas de aprendizagem na escola, em função da pouca oxigenação, né, que vai para o cérebro. Então, eu acho que é um capítulo à parte que a gente poderia comentar numa outra oportunidade. Então nós vamos agradecer a você, Paulene, e já fica o convite já para continuar em relação à parte de respiração bucal e já mostrar aparelhos ortodônticos aí também, como fazer o desenvolvimento da parte de ortodontia ligada à fonoaudiologia. Então, muito obrigado, nós só temos a agradecer a você, viu, Paulene? Obrigada a vocês pela oportunidade. Aí foi o nosso momento odontológico de hoje com a fonoaudióloga Paulene Botelho. E agora, Paulene, é a hora de vender o peixe, né? Sempre tem aí a hora de vender o peixe, finalzinho do programa. Eu queria que você passasse, né, endereço, aonde o telefone, para as pessoas que assistiram o programa te procurar para tirar mais dúvidas. Bom, meu consultório fica na Rua Afonso Pena, número 1117, bem de frente à Escola Pestalozzi. E o meu telefone é o 99969 7067.